Começar o programa de hoje falando com você sobre a paciência. Na vida, quando se tem paciência, a gente vai conseguir tudo no momento certo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. As vontades de Deus não são as nossas vontades. A palavra de Deus vai dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. As minhas vontades não são as suas vontades. Sabe aquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é nisso que eu acredito. Por isso que eu cheguei até aqui. Por isso que eu cheguei aonde cheguei. Eu fiz 43 anos de idade, de vida, 18 anos de padre. Tinha aqueles que acreditavam que nem padre eu chegaria a ser. Tinha aqueles que acreditavam que se eu chegasse padre, ficaria menos de um ano, já deixava a batina. Já se fazem 18 anos, 43 anos de vida. Fazer sucesso, então, era a última coisa que passava pela minha cabeça e que também passavam pela cabeça das pessoas. Ficar rico, então, que eu sou rico. Com certeza, sem dúvida. Eu não vou dizer que sou pobre, porque não sou mesmo. Então, é a última coisa que as pessoas pensavam. Mas eu sempre pensei que eu ia nascer pobre, mas morrer pobre eu não ia morrer, não. Eu fui criado pela minha avó, eu não tive pai, não tive mãe, perseguido a todos os momentos da minha vida, ninguém acreditava na minha vocação, na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos, mas Deus acreditava. E quando Deus acredita em você, não adianta. Quando Deus quer, ninguém segura. Esse é o título do meu DVD, o meu primeiro DVD que eu gravei. Quando Deus quer, ninguém segura. É isso. Quando você deposita a sua confiança nas mãos de Deus, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando você coloca os seus sonhos, os seus projetos nas mãos de Deus, tenha certeza que Deus vai fazer. Mas não na sua hora, não no seu momento. Basta ter paciência. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa e a paciência tudo alcança. E eu tenho exercido nesses últimos tempos há muita paciência na minha vida, em diversas circunstâncias. Porque o homem paciente, o homem tranquilo, com o coração sereno, ele vai longe. Agora, quando você se estressa, quando você briga por qualquer coisa... eu tenho um tio meu, que vocês conhecem, o tio Jorge. Ele é o pai do Jorgito. O velho tem quase 90, fez 90 anos agora. E ele foi conhecido ao longo desses anos todos pela paciência. Todo mundo falava: nossa, o tio Jorge é muito paciente, é muito calmo, é muito tranquilo. Pode estar caindo chuva de canivete, ele está tranquilo, não está nem aí. Foi assim que ele chegou aos 90 anos. Ele não se preocupou, e ele não se preocupa com as coisas pequenas. A gente se preocupa demais com as coisas pequenas. A gente tem que focar a nossa vida nas coisas grandes. Como eu escrevi no meu livro: quem pensa grande vai ganhar grande. Quem sonha grande vai realizar grande. Ora, quem pensa pequeno, quem sonha pequeno, vai realizar sempre coisas pequenas. Mas é muito importante a gente entender que ao longo de tudo isso, existe um segredo. Qual é o segredo? A oração. Jesus nos propõe orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Por quê? Porque ele nos mostra claramente a necessidade de não desistir, de permanecer firmes na oração, mesmo diante das dificuldades. Hoje muitos de nós discutimos por qualquer coisa, acreditamos que não somos capazes, traçamos um caminho, uma meta, um sonho, mas no primeiro obstáculo nós desistimos. Desistimos na primeira dor, no
primeiro o sofrimento. E o que Jesus está nos alertando através da palavra? É exatamente isso. É preciso você orar sempre, sem jamais desistir. Quantos de nós, em momentos de oração, dizemos assim: eu não aguento mais. Inclusive esse é o título do meu livro: eu não aguento mais, eu não dou conta, ajuda-me, Jesus, cura-me, salva-me. Um clamor desesperado de quem está perdido. Muitos de nós pedimos uma graça uma única vez, sem fé, como um ritual vazio, e quando não alcançamos, nós desistimos. Então começamos a pular de lugar em lugar, buscando soluções em homens. Não. A gente, fui lá num lugar, não deu certo. Fui em outro também, não deu certo. Vou em mais um. Por que você não experimenta tudo? Aliás, de fato você experimenta tudo, mas sabendo que não vai funcionar, não vai dar certo. Então por que você não experimenta somente uma pessoa? Por que você não experimenta somente Jesus Cristo? Mas experimenta de verdade, com constância, com entrega, dia e noite, sem cessar. Insista, experimente, mostre que você é forte, que você é uma mulher ou que você é um homem decidido e que nada vai abalar você. Depois de uma certa idade, por isso que as pessoas dizem assim que, padre, o senhor vai ver, depois dos 40, depois dos 200, a gente começa a pensar diferente. É mesmo. Tinha coisas que antigamente me abalavam, tiravam meu sono, tiravam minha fome, tiravam minha alegria. Mas hoje não vou me abalar e perder a fome, perder o sono e perder minha alegria por coisas tão fúteis, tão pequenas. Você precisa acreditar que há alguém que cuida de você. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Mesmo quando nossa coragem é só aparente. Mesmo quando a nossa fé é pequena, Deus está com você. E como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos faz essa proposta com um objetivo único, que é o quê? Mostrar que é necessário orar. Orar sempre, sem desistir. Como ele mesmo disse: pedi e recebereis. Batei a porta, ela vos será aberta. Quem pede recebe, quem procura acha. E é isso que eu queria dizer para você nesta noite. Jesus bate todos os dias na porta do nosso coração. Ele é insistente. Ele não desiste de nós. Então abra o seu coração, porque Jesus não invade a vida de ninguém. Você pode abrir esta porta e dizer: vem, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu trabalho, faça a diferença. Se você está triste, se você está angustiado, saiba que é porque você ainda não permitiu que Deus transformasse o seu interior. O Deus que eu creio, o Deus que eu prego, não quer ver você deprimido, não quer ver você infeliz. Pelo contrário, Ele quer ver você feliz. E na sua casa só há lugar para alegria, porque Deus te criou para ser feliz. E quando você conseguir viver isso com fé, sem jamais desistir, sua vida será transformada, porque Deus está com você. Orar sempre não é apenas para obter graças ou milagres, mas para que de tanto orar você chegue à conclusão: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e deixa o Padre rezar por você. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nos colocamos diante da tua presença nesta noite. Queremos te louvar e te agradecer, Jesus, por todos os dons que de graça recebemos de vós. Obrigado, Senhor, pela tua cura, pelo teu milagre, pela tua libertação em minha vida, nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que me assistem agora de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você que me segue pelas
pelas redes sociais, que nos acompanham através do meu canal no YouTube, você que nos acompanha através da Rede Brasil de televisão, aonde quer que você esteja, sinta o poder de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus, o amor de Deus, o milagre de Deus e a libertação de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos, te libertando, te abençoando, te curando e te transformando. Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.